Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula sobre juros compostos? Então, pessoal, para a nossa aula de administração financeira, o intuito hoje é a gente fazer alguns exercícios de juros compostos, a gente treinar algumas coisas, em particular, taxa equivalente, que é uma coisa super importante que todo mundo precisa saber e praticamente todos os professores cobram e se eu fosse cobrar em um concurso, seria primordial saber taxa equivalente, porque poucas pessoas conhecem de cabeça como é que faz uma taxa equivalente. Então vamos lá, pessoal? Então, para a aula de hoje, eu vou dar a mesma recomendação que eu sempre dei para os outros vídeos e para as minhas aulas. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, perguntem, é super importante a participação de vocês. E se vocês quiserem acompanhar os exercícios fazendo, vendo depois a explicação, pausem o vídeo, acompanhem qual que é a pergunta, depois resolva e acompanhem também a resolução comigo. Ok, pessoal? Então vamos lá? O primeiro exercício que a gente vai fazer são exercícios de taxa equivalente, porque eles são primordiais para qualquer resolução de qualquer exercício. A princípio, então, pessoal, a gente tem a seguinte proposta. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui no quadro para a gente já começar. Então, pessoal, percebam que quando a gente vai fazer a equivalência de taxa, então deixa eu colocar aqui, equivalência de taxa, que é a primeira coisa que a gente vai fazer hoje. Então, a equivalência de taxa, ela tem que começar sempre a gente lembrando a fórmula da equivalência. Lembra que a gente falou que a gente sempre tem que levar em consideração a parte onde está relacionado com taxa e tempo. Na fórmula de montante de juros compostos, que a gente já viu, a gente tem que decorar que é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Onde é que a gente encontra taxa e tempo? É só no final da equação. Então, nesse caso, se eu quero fazer a equivalência, então a equivalência ela vai acontecer só quando eu fizer 1 mais a taxa elevado ao tempo. Depois do resultado disso, eu subtraio 1 e multiplico por 100 quando eu achar o valor decimal. Mas percebam que a gente tem mencionado que essa parte, o tempo dentro da equação, ela é super importante e eu costumo traduzir essa parte como, depois a gente vai ver nos exercícios, é o que eu quero saber dividido pelo que eu já tenho. Então é o Q dividido por T. Por que eu faço isso, pessoal? Porque percebam no primeiro exercício que se a gente quiser fazer a equivalência de uma taxa, digamos que eu tenho uma taxa anual e eu quero traduzir para uma taxa mensal. Digamos então que eu tenha, digamos, 10%, digamos que na verdade eu tenho deixa eu fazer uma taxa, deixa eu fazer uma taxa mensal para uma taxa, fazer uma taxa anual para uma taxa mensal que é mais fácil. Então, digamos que eu tenha 30%, 30% ao ano e eu quero calcular essa taxa em uma taxa mensal. Então, eu quero traduzir 30% ao ano para uma taxa mensal, onde as taxas são equivalentes. Percebam que quando eu falo de uma taxa anual,
Eu estou dizendo, então, que esse período aqui foi acumulado durante 12 meses. Então, eu acumulei 12 meses para fechar, então, em uma taxa anual. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber somente um mês. Então, um mês do total de 12 meses que foram acumulados. Deu para entender aqui, pessoal? Então, essa minha parte da equação, que é o que eu quero sobre o que eu tenho, vai ser justamente eu quero saber somente um mês de 12 meses que eu já tenho. Então, nesse caso, se eu fosse resolver jogando na equação, vai ficar 1 mais a taxa de 30%, que na forma decimal é 0,3, elevado ao que eu quero saber, que é 1 dividido por 12, que é o que eu tenho. Então, depois eu vou subtrair por 1. O que vai ser? Qual que vai ser o resultado disso aqui? Vamos lá no Excel? Então, no Excel vai ficar da seguinte maneira. Então, eu quero saber a taxa de 30% ao ano elevado a 1 dividido por 12, e depois eu vou subtrair por 1. Deixa eu aproximar aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar isso. Opa, já até saiu o resultado. Então, o resultado disso aqui vai ser aproximadamente 2,21%. Isso, 2,21%. Então, o equivalente de uma taxa de 30% ao ano é a mesma coisa do que 2. Aqui vai dar. Aqui provavelmente vai dar 1,0221 menos 1. Vai virar 0,0221 e multiplicado por 100 é a mesma coisa do que 2,21%. E vai ser a minha taxa mensal. Ok, pessoal? Então, a taxa equivalente de 30% ao ano é a mesma coisa do que 2,21% ao mês. Então, juros compostos, a gente tem que fazer essa equivalência. Ela nunca vai ser inteiramente proporcional como a gente tinha em juros simples. Vamos fazer um segundo exemplo? Vou colocar um exemplo um pouco mais elaborado para a gente perceber como sempre funciona essa lógica de o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, digamos que eu tenho uma taxa trimestral. Deixa eu ver. Digamos que eu tenho uma taxa anual e eu quero passar para uma taxa trimestral. Então, o quadrimestral, anual. Tá, vamos colocar trimestral. Então, digamos que eu tenho uma taxa de 28% ao ano. Então, eu quero transformar uma taxa trimestral. Então, eu quero ao trimestre. Então, 28% ao ano, quanto é que vai ser uma taxa trimestral? Mesma coisa. Então, aqui eu tenho que fazer da seguinte forma. Então, jogando, o que eu quero saber? Eu quero saber só 3 meses. Então, eu acumulei 3 meses. Quer dizer, eu quero saber 3 meses. O que foi de fato acumulado foram 12 meses. Então, nesse caso, eu sei que o que eu quero saber sobre o que eu tenho vai ser de 3 dividido por 12. Ou, se eu quiser reduzir isso aqui, é a mesma coisa que 1 dividido por 4. Mesma coisa. Então, jogando na fórmula de taxa equivalente, vai ficar da seguinte forma. Então, vai ficar 1 mais a taxa elevado ao que eu quero saber. Deixa eu colocar elevado ao tempo menos 1. Então, traduzindo, isso aqui vai ficar 1 mais a taxa de 28%, então 0,28, elevado ao que eu quero saber, que é 3 por 12 ou 1 por 4. Deixa eu colocar 3 por 12, depois eu subtraio por 1. Ok? Então, jogando no Excel, quanto é que vai ficar? Deixa eu colocar aqui. Se eu colocar no Excel, vai ser 1 mais a taxa de 28% elevado ao que eu quero saber, que são
3 meses, dividido pelo que eu tenho já de 12 meses, subtrai por 1. Pessoal, aqui, já que eu estou transformando tudo para mês, mas se eu quisesse transformar por trimestre, que é justamente o que eu quero saber, é uma taxa trimestral, seria a mesma coisa do que está aqui em cima de 1 dividido por 4, porque eu quero saber um trimestre de 4 que compõe, então, um ano de 12 meses. Então, um trimestre dividido por 4, porque então são 4 trimestres para completar um ano. Então, nesse caso, o exercício vai finalizar com o resultado de 6,37. Então, o equivalente de 28% ao ano é a mesma coisa de que 6,37 ao trimestre. Deixa eu colocar o resultado direto. Mas interpreta então que o que vocês vão achar na calculadora, se vocês fizerem antes do menos 1, é a mesma coisa que 1,00637, e subtraído 1 vai ser 0,00637, e multiplicado por 100, então vai dar 6,37. Opa, aqui tem um 6 a mais. Deixa eu apagar aqui. Isso. Então, 6,37. Então é isso, pessoal. Cálculo de equivalência de taxa, a gente sempre tem que fazer dessa forma. A gente pega somente a última parte da equação de montante em juros compostos e daí a gente faz sempre o que eu quero saber sobre o que eu tenho. Então, digamos que eu pergunte para vocês o seguinte. Deixa eu apagar a tela aqui para a gente limpar a tela. Então, começando então de novo com alguns exemplos. Digamos então que eu pergunte para vocês o seguinte: se eu tenho lá uma taxa de 40% ao ano e eu quero traduzir para uma taxa mensal, ou se eu quero traduzir para uma taxa bimestral, ou digamos uma taxa trimestral, ou uma taxa semestral. Então, o que eu preciso fazer? Nesse caso, então, uma taxa mensal, eu quero saber um mês dividido num total de 12 meses acumulados. Se eu quero saber uma taxa bimestral, então eu tenho 2 meses, eu quero saber 2 meses, que é um bimestre, dividido por 12 meses que foram acumulados no exemplo que eu estou dando aqui acima, ok? E uma taxa trimestral vai ser, então, eu quero saber 3 meses de 12 meses. E semestre, então, eu quero saber 6 meses de 12 meses acumulados. E vocês perguntam para mim, professor, mas e se fosse o inverso? Se eu tivesse uma taxa mensal? Então, digamos que eu tenha uma taxa mensal de 5% ao mês. O que eu faço para achar a minha, vamos dizer que seja, como é que eu faço para achar uma taxa mensal, ou opa, uma taxa bimestral? Então, se eu quero saber uma taxa bimestral, então nesse caso, eu simplesmente o T vai ser o que eu quero sobre o que eu tenho. Eu quero saber 2 meses. O que eu tenho? Eu tenho um mês. 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 2. Então eu elevo a 2. Depois, eu quero saber uma taxa semestral, sabendo que eu tenho uma taxa mensal. Então, nesse caso, eu quero saber 6 meses, eu tenho 6 dividido por 6. Então, é assim que a gente faz, ou assim que a gente interpreta quando a gente tem todos os tipos de cálculos em equivalência de taxa. Ok, pessoal? A gente vai fazer mais alguns exercícios, mas de uma forma geral a gente não foge dessa noção. Ok? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, sempre é muito importante que vocês perguntem. A equivalência de taxa pode parecer simples, pode parecer complicado, mas é muito importante que vocês perguntem, tirem dúvidas. A dúvida de vocês pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, sempre pergunte. Pode ser aqui no vídeo, pode ser na aula que vocês tiverem, mas o importante é tirar essa dúvida. Ok? Vamos formatar de novo, vamos limpar essa tela aqui, vamos começar alguns exercícios de juros compostos. Então, pessoal, vamos pegar um exercício de juros compostos
Vamos pegar de preferência um exercício que ele tem que fazer, a gente tem que fazer uma equivalência de taxa. E daí a gente aproveita e também faz na HP12C, que é super importante. Um exercício que tem equivalência de taxa. Deixa eu ver aqui. Opa. Tá, então vamos pegar um exercício que ele está pedindo o valor do montante. Uhum. Isso, perfeito. Esse exercício aqui vai ser perfeito para a gente resolver. Deixa eu só colar aqui no nosso quadro negro. Esse exercício ele já está colocando aqui uma perspectiva um pouco mais elaborada, mas nada que a gente não consiga tirar de letra pelos macetes que a gente já fez nos exercícios de equivalência de taxa. Deixa eu colar aqui. O exercício está dizendo o seguinte: então, determinada aplicação rendeu juros de R$ 500 a juros compostos. Sabendo que a aplicação se deu em um período de 200 dias, a uma taxa de juros de 18% ao ano, ele quer saber qual que vai ser o valor do montante. Então percebam que aqui a gente tem duas informações super importantes. A gente está querendo fazer o cálculo do montante, deixa eu circular aqui para facilitar. A gente está querendo saber o valor do montante, levando em consideração que a gente tem juros de uma operação e a aplicação se deu num período de 200 dias. Aqui então, pessoal, percebam que em juros compostos, a gente sempre começa a resolução com uma fórmula, que é a fórmula do montante. Por que eu coloquei juros montante? Ninguém sabe. São juros compostos, mas eu estava pensando no montante. Espera aí. Juros compostos. E o que eu estava pensando era na fórmula do montante. Por quê? A fórmula do montante é o que a gente consegue descobrir ou resolver qualquer exercício em juros compostos. Então, é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Aqui, vocês vão lembrar, pessoal, que em uma fórmula de montante é a mesma coisa que o valor do capital mais o valor dos juros. Então, o que a gente tem aqui dentro dessa fórmula é o valor do capital mais o valor dos juros. Deu para entender, pessoal? É a mesma coisa. Se eu estou traduzindo uma coisa para outra, é isso que eu estou querendo saber. E por que eu coloquei dessa maneira? Porque o exercício ele não está dando para a gente o valor do capital. Ele só está dizendo que rendeu o valor dos juros, certo? Então, isso, se a gente quiser interpretar, como é que a gente consegue entender, como é que a gente, dessa fórmula, a gente consegue extrair o valor do capital, simplesmente levando em consideração o valor dos juros. De uma forma geral, a gente vai ter que a gente consegue isso tanto pela fórmula como pela HP12C. Pela HP12C, então, inclusive, vai ser muito mais fácil. Depois eu volto nessa explicação pela fórmula do montante. Deixa eu trazer a HP12C para mostrar para vocês. Então, aqui, usando a HP12C, deixa eu puxar ela para mim aqui. Usando a HP12C, então, a gente vai resolver da seguinte maneira. Deixa eu puxar todas as casas decimais. O que eu estou querendo descobrir é o valor do montante com base no valor dos juros. Eu sei que os juros, então, ele foi um resultado do investimento de um capital que ele vai me render, então, um resultado futuro. Tá, melhor a gente voltar. Não, vamos voltar. Vamos voltar aqui no quadro, porque eu preciso explicar uma coisa antes da gente ir para a calculadora. Se eu estou querendo saber o valor dos juros e ele está nessa fórmula, a gente precisa fazer uma transformação aqui rapidinho.
Tá vendo que eu estou dizendo na primeira parte aqui da nossa equação, eu estou dizendo na letra A aqui, eu estou dizendo que montante é igual a capital mais capital vezes 1 mais i elevado à taxa, ok? E aqui embaixo eu estou dizendo obrigatoriamente que sempre vai ser que o montante é o valor do capital mais o valor dos juros. A gente sempre vai achar o valor dos juros somente nessa afirmação. Então, nesse caso, eu consigo achar ou isolar essa alternativa da seguinte maneira. Se eu transpor essa parte, a parte A, na parte B aqui das nossas fórmulas, então vai ficar da seguinte maneira. Eu estou dizendo que o montante é isso, então eu começo que o capital vezes 1 mais i elevado a t é a mesma coisa que o capital mais o valor dos juros. Ok até aí, pessoal? Eu só fiz a transformação, joguei o que representa o montante e transformei aqui para baixo, transportei aqui para baixo. Então, nesse caso, transportando, fica dessa maneira que é a nossa equação C. Isolando a variável juros, que é o meu interesse, então os juros vai ser a mesma coisa. O que está somando, eu passo para o outro lado, subtraindo. Então, o que está somando os juros é o capital, então vai ficar o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1. Ok? Menos 1. Menos o capital. Então, aqui a gente já tem uma fórmula de. Aqui a gente já tem uma fórmula de. A gente já tem uma fórmula de juros com base num capital. Então, aqui a gente já consegue resolver o nosso exercício. Então, o exercício está nos dizendo que a gente tem R$ 500, a gente tem R$ 500 que é o valor dos juros, e ele está querendo saber o valor do montante. Então, nesse caso, deixa eu ver. Inclusive, eu acho que eu consigo. Não, é isso mesmo. Então, nesse caso, eu vou começar. R$ 500 é o valor dos juros. Ele vai ser igual, então, à multiplicação do capital vezes. Inclusive, eu consigo colocar entre parênteses o seguinte: que cada vez que o capital aparece, ele tem que ser. Enfim, depois eu explico essa parte. Menos 1. Cada vez que ele aparece, então, eu substituo por 1. Eu acho que eu já mencionei isso em umas outras aulas. Então, se eu sei que o que eu estou querendo saber é o valor do capital nessa parte, deixa eu transpor aqui para cima. Então, vai ficar da seguinte maneira. Se eu isolar o valor do capital, então o capital é igual. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, nesse caso, passa para o outro lado. Então, fica 500 dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1. Substituindo os valores, então fica 500 dividido por 1 mais a taxa é de 18%, então 0,18, que é a forma decimal, elevado. Aqui é a nossa equivalência de taxa. O que é o que a gente está querendo saber? Eu estou querendo saber um período de 200 dias. Eu quero saber 200 dias do que eu já tenho, que é uma taxa acumulada em um ano. Então, um ano tem, sempre nos nossos cálculos financeiros, ele vai ter 360 dias. Depois eu subtraio por 1. Então, o que eu quero saber? 200 dias. O que eu tenho? Eu tenho 360 dias. Então fica bem mais fácil, a gente consegue resolver diretamente. Vamos resolver isso pelo Excel, que daí a gente já consegue pular algumas etapas. Então, substituindo, vai ficar 500 dividido por 1 mais a taxa de 18% elevado a 200, aqui eu preciso colocar entre parênteses, 200 dividido por 360. Certo? Então aqui eu acho... Opa, deixa eu ver. 500 dividido por uma taxa de 18%. Se não me engano, é isso aí. E depois.
Ah, não, na verdade isso aqui tem que ser subtraído por 1 no final. Aí vai ficar melhor. Pronto. Agora sim. Então, o nosso exercício, ele vai achar, com o resultado disso, a gente acha o valor do capital. Então, a gente subtraiu isso. A gente fez a mesma fórmula que eu coloquei aqui em cima. Então, eu coloquei no Excel aqui do lado e ele vai me devolver, então, o valor do meu capital de 5.191,42 aproximadamente. Certo? Então, esse foi o valor do nosso capital. Se eu quero saber o valor do nosso montante, eu posso jogar na fórmula, ou então eu posso simplesmente perceber que, se eu sei que a fórmula do montante é o capital mais o valor dos juros, se eu sei que é o montante que eu quero saber, e o meu capital foi de 5.191,42, se eu acrescentar o valor dos juros de 500, eu sei então que o valor do meu montante foi de 5.691,42. Esse é o nossa resposta final. Ok? Aqui, pessoal, esse exercício ele é super completo. Só que aqui a gente tem que entender algumas etapas, alguns pontos, tanto da equivalência da taxa, tanto do como é que a gente interpreta as nossas fórmulas de montante, de capital e de juros, e daí a partir disso o restante fica super fácil. Pessoal, dúvidas? Esse exercício ele não é simples, mas se vocês conseguem entender a lógica, o restante fica super tranquilo. Inclusive os próximos exercícios vocês vão perceber que é super tranquilo. No, Se a gente levar em consideração, deixa eu voltar para HP12C, se vocês quiserem resolver esse exercício pela HP12C, acontece da mesma maneira que a gente acabou de resolver, só que a gente consegue pular algumas etapas. Deixa eu voltar para HP. Então, na HP, a gente vai ter que fazer da seguinte forma. Percebam, então, que a gente está falando, no nosso exercício, deixa eu colocar no Excel as informações. No nosso exercício, a gente colocou que o capital é de 500, capital, os juros é de 500, o tempo foi de 200 dias, aqui dias, o valor da nossa taxa foi de 18% a um período anual, e ele está querendo saber o valor do montante. Opa, valor do montante. O montante, pessoal, a gente está falando que ele vai ser igual ao valor de um capital. Deixa eu sim, um capital que a gente não sabe. Opa, vou precisar de um. Um valor de um capital que a gente não sabe. Então, deixa eu colocar ele pelo menos dentro da fórmula. O montante, a fórmula do montante vai ser o capital que a gente não sabe multiplicado por 1 mais a taxa de 18% elevado ao que eu quero saber, que são 200 dias, elevado a um período de 200 dias, dividido pelo total de 360 dias, subtraído por... Aqui não a gente vai precisar subtrair, porque então a gente está falando da fórmula do montante. Então, o montante é isso. Eu tenho que multiplicar o capital por 1 mais a taxa e elevado ao tempo de 200 dias do total de 360. Até aqui, pessoal, eu não estou mudando nada do que a gente já sabe. No Excel, inclusive, fica super simples a gente resolver esse exercício, porque ele tem essa funcionalidade bem simples aqui em cima. Deixa eu ver se aparece aí para vocês. Ah, aparece sim. Eu tenho aqui em cima o que chama-se teste de hipóteses. A função teste de hipóteses vai abrir... Ah, isso aqui não mostra aqui, ó. Abre três opçõezinhas. Uma delas é atingir meta. Quando a gente clica em atingir meta, vai aparecer o que eu estou querendo definir. Eu estou querendo definir o valor do meu, qual que é o capital que eu preciso ter. Na verdade, eu quero definir qual que é o capital que eu preciso ter para achar um valor de... Na verdade, ele não vai ajudar a gente. Espera aí. Não, minto, aqui a gente tem uma solução.
a solução é a seguinte. A gente continua utilizando a fórmula que a gente colocou ali no nosso quadro. O capital, então, na verdade, o montante ele continua sendo da mesma maneira, a fórmula continua existindo aqui. O valor do capital, então, a gente tem que colocar aquela fórmula que a gente colocou lá no quadro. E a fórmula do capital, isolando a variável do capital, fica a seguinte. Então, o capital vai ser em função do valor dos juros dividido por 1 mais a taxa de 18%, elevado por 200 dividido por 360, e depois eu subtraio por 1. E aqui eu tenho que voltar, isso, eu tenho que voltar até aqui, e daí dessa maneira a gente consegue achar o valor do capital. Daí se a gente acha o valor do capital, a gente acha o valor do montante. Então é isso, pessoal. No Excel, a gente faz da mesma maneira que a gente fez da mesma maneira que a gente fez no quadro, a gente consegue achar também no Excel. As fórmulas, elas continuam sendo as mesmas. A única coisa que mudou foi que a gente fez, em vez de a gente achar o valor, resolver depois o valor do nosso capital mais os juros, a gente acha o valor do capital e depois, jogando na fórmula do montante, a gente acha diretamente o valor dele com base no capital que a gente já tem. Beleza, pessoal? Então, a princípio, o exercício também a gente consegue resolver aqui diretamente. Se a gente jogar na HP12C os mesmos cálculos, as mesmas fórmulas, a gente também vai achar o mesmo resultado. A princípio é isso. Se vocês quiserem que eu faça o exercício pela HP, fiquem à vontade em colocar aqui nos comentários ou pedir para mim, mas a princípio a lógica é a mesma. Eu acho que a gente consegue passar então para um próximo exercício. Vamos lá? Deixa eu voltar lá para o nosso quadro para a gente ter pelo menos mais dinâmica aqui na nossa sala. Isso. Deixa eu apagar o quadro e trazer mais um exercício para a gente resolver. Pô. O exercício então vai dizer o seguinte. Certo. Eu quero saber a taxa de juros. Perfeito. Eu tenho então um capital de R$ 400 e esse capital de R$ 400, a pessoa ela vai ter um valor futuro, então ela vai devolver um montante de R$ 413,26, levando em consideração que transcorreram 82 dias durante essa operação. Ele quer saber o valor da taxa de juros. Então, precisamos colocar essas informações no quadro como se fosse um cabeçalho. Então, o capital ou o nosso valor presente era de R$ 400. Deixa eu colocar aqui do lado o nosso valor presente, ou PV. O valor da taxa é justamente o que eu estou querendo saber. O valor futuro, então o nosso montante foi de 413,26 e o valor do tempo foram 82 dias. Então, deixa eu colocar aqui que é uma fórmula, é um resultado diário. E esse é o nosso valor futuro. Vamos resolver isso aqui direto pela calculadora. Então, na calculadora, na HP12C, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos jogar as informações do mesmo jeito que a gente colocou no quadro. Então, o valor do meu capital é de 400, então 400, eu mudo o sinal. Eu vou dizer que ele é o meu valor presente. Eu vou dizer que 413,26 é o valor futuro, então é o montante resultado dessa operação, e transcorreram 82 dias, então 82N. O que eu estou querendo saber é justamente o valor da minha taxa, então eu pergunto I. A calculadora vai me devolver então 0,0397. O que isso aqui significa, pessoal? Qual que é a temporalidade dessa taxa? A calculadora está me devolvendo uma temporalidade em dias, porque eu contabilizei 82 dias. Agora, se o exercício dissesse para mim, então qual que é o valor da taxa de juros mensal? Então, nesse caso, deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar para o quadro com esse valor de 0,039.
aqui. Então, se eu tenho que a minha taxa de juros a minha taxa desse período de 82 dias foi de 0,039779115 e aí vai. Isso aqui, não se esqueçam, ainda é em percentual. Se fosse a minha forma decimal, eu teria que acrescentar mais 2 zeros ali. Então, nesse caso, se eu estou querendo, lá, na minha equivalência de taxa, vamos colocar a nossa equivalência de taxa. Então, sobre elevado a tempo menos 1. O que eu estou querendo saber, então, vai ser a minha taxa acumulada de, deixa eu ver, a minha taxa acumulada de 0,000377915 e aí vai. Deixa eu ver se eu fiz certo. Acho que ainda falta mais um zero aqui. É isso. Então, a minha taxa vai ser de 0,00. Deixa eu só conferir isso aqui. Isso, são 3 zeros. Então, se eu elevar na mesma base do que eu quero saber sobre o que eu tenho, o que eu quero saber? Eu quero saber uma taxa mensal que acumularam 30 dias. Mas o que eu já tenho foram acumulados 89 dias. Então eu quero saber uma taxa mensal com base em um período de 89 dias. Não, mentira, 82 dias. São 82 dias nessa operação. Então, depois eu vou subtrair por 1 e o resultado disso aqui tem que me devolver então a minha taxa mensal. Deixa eu colocar no Excel para a gente resolver isso de uma forma mais prática. Opa, por aqui mesmo. Cadê o Excel? Então, então eu coloco na fórmula. Vai ficar 1 mais a taxa de 0, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar pelo cadê HP? Isso, 0,03. Estava ali no quadro. Muito mais fácil. 0,0. Cadê? Peraí, que agora eu estou me batendo. Isso. 0,039. Deixa eu fazer de uma forma melhor. Não, vai ser dessa forma mesmo. Então, 1 mais 0,039779115 eu vou elevar ao que eu quero saber de 30 dias dividido por 82. Depois eu subtraio por 1. Isso. Então, eu vou saber que o resultado da minha taxa mensal vai ser de 1,44%. Aproximadamente 1,44%. Então, o que estava sendo de 0,039779115% ao dia, vou colocar aqui. Então, essa taxa é uma taxa ao dia, a minha taxa mensal é de 1,44. E a gente encerra o nosso exercício. Então, eu descobri a minha taxa, uma taxa acumulada em 82 dias, e também achei a minha taxa mensal. E, pessoal, os exercícios de juros compostos são dessa forma. Não tem nenhum mistério, é só a gente saber interpretar os dados que a gente resolve cada um deles com uma certa facilidade. Pessoal, a princípio é isso. Os exercícios eles não vão alterar, talvez a lógica altere um pouco aqui e um pouco ali, mas o que eu queria destacar para vocês é o seguinte: próximo vídeo, se não me engano, salvo engano, o próximo vídeo vai ser então algumas questões de concursos. Eu vou focar então em questões de concursos, onde elas vão ser as mais malucas possíveis, tanto de juros compostos como de juros simples. Inclusive, se ele fizer a mescla dos dois, melhor ainda, certo? Então, aconselho vocês a não perderem esse vídeo, porque ele vai ser uma mão na roda para a maioria das provas que vocês vão fazer. E se vocês tiverem dúvidas, tanto desse vídeo como dos próximos, fiquem à vontade, coloquem sugestões, críticas, fiquem bem à vontade que o canal é de vocês. Então, a princípio, a nossa aula ela fica por aqui.
Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!